Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo do artigo 5º, Direito Constitucional, tá? Nós vamos trabalhar agora nesse bloco o inciso quê? Inciso 4º, não é isso? Olha só, é livre a manifestação do pensamento. Agora, cuidado, sendo vedado, sendo proibido o quê? O anonimato. Vamos entender isso aqui, senhores. Quando eu falo que é livre a manifestação do pensamento, eu estou garantindo aí a sua liberdade de expressão, certo? Você é livre para manifestar o seu pensamento, né? Eu tenho esse pensamento, eu sigo essa ideologia, eu acho que isso é dessa forma, tá? Nós vivemos num país democrático, não é isso? Então você é livre para manifestar o seu pensamento. Só que toma cuidado. Aqui eu não estou diante de um direito absoluto. Na verdade, grande parte, como eu falei no bloco anterior, dos direitos fundamentais, eles não têm natureza absoluta. Você é livre para manifestar o seu pensamento, tá? Mas desde que isso não venha violar outros direitos fundamentais conferidos pela Constituição Federal às pessoas. Então, por exemplo, você pode manifestar o seu pensamento, mas você tem que observar e respeitar o direito à honra das pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui ridículo, tá? Que eu uso em sala de aula para você entender bem isso. Eu chego numa audiência, estou diante de uma juíza de direito, chego lá e eu começo a ofender a juíza. Eu falo, na minha opinião, a senhora não passa de isso, a senhora tem cara disso, a senhora muito de uma isso, beleza. Vem cá, estou manifestando o meu pensamento. Isso é o que eu vejo da senhora, é isso que eu penso da senhora, estou manifestando o meu pensamento, eu tenho liberdade de expressão. Não é bem assim. Você tem liberdade de expressão, mas desde que isso não venha violar outro direito fundamental. Certo? Se ofender ali, né, proferindo palavras de baixo calão e etc. contra a juíza ou qualquer outra pessoa, tá? Eu posso ser responsabilizado. E é por isso que, apesar de ser livre a manifestação do pensamento, eu não posso realizar isso de forma anônima. O que seria o anonimato? Não ser possível a identificação dessa pessoa. Porque é muito fácil ser brabão do Instagram, né? A pessoa cria lá um fake, né? Um perfil fake, e lá ele sai ofendendo quem ele não gosta, etc., pensando, ninguém vai saber quem é, né? Eu vou aproveitar aqui, língua afiada, e vou começar a ofender as pessoas. O anonimato, ele é proibido, tá? Então, senhores, quer falar? Fala, mas fala na cara, tá ok? Você pode se manifestar, você tem o direito, né, de se manifestar, mas não pode realizar isso de forma anônima. Agora, senhores, cuidado. Cuidado por quê? Olha só. Primeiro peguinha, as bancas examinadoras, elas costumam trocar, tá, o termo vedado, que significa proibido, por autorizado. Senhores, uma palavra que eu altero ali no texto constitucional, eu mudo por completo a interpretação, significado, né, do direito. Então, o que a Constituição está falando? Que é livre a manifestação do pensamento sendo proibido, sendo vedado o anonimato. Se a banca trocar a palavra vedado por permitido, autorizado, por exemplo, olha como está mudando o sentido por completo. É livre a manifestação do pensamento sendo permitido, autorizado o anonimato? Pode ou não pode ter anonimato? Não pode, não é isso? Se eu permito o anonimato, como é que eu identifico o indivíduo que extrapolar no exercício do seu direito da manifestação do pensamento? Então, por isso que eu vedo o anonimato. Cuidado para não ler rápido e errar a questão. As bancas trocam muitas vezes as palavras, o candidato sabe o conteúdo, mas ele lê rápido, por falta de atenção ele erra. Então, cuidado com essa troca de palavras aqui, tá ok? Beleza. Atenção, ó. Segundo a doutrina, atenção, não é necessário que a identificação ocorra necessariamente através do nome formal, né, da pessoa, desde que a identificação seja possível. Vem cá, olha só, existem pessoas que você conhece por determinados nomes que não correspondem ao seu nome formal. Eu vou te dar um exemplo, tá? Todo mundo aqui conhece o tal do Gustavo Lima. Gustavo Lima, cantor sertanejo, conhecido aí, né? Não só no Brasil, como internacionalmente. O Gustavo Lima, ele não se chama Gustavo, tá? Eu nem lembro o nome dele, na verdade. É um nome até diferente. O famoso Zezé de Camargo, né? O Zezé, ele não se chama José. Acho que é Emerval. Eu não lembro, tá, agora. Ou seja, você notou que às vezes você consegue identificar, você tem mais facilidade de identificar uma pessoa que costuma ser pública, né, pelo nome que ela utiliza, que às vezes não corresponde ao nome formal dessa pessoa? Então, atenção, o que a doutrina entende? O que o texto constitucional proíbe é o anonimato.
né? É a escuridão, é você não ser identificado. Se eu conseguir identificar a pessoa ali, né? Por exemplo, Gustavo Lima foi lá e manifestou o seu pensamento, né? E falando aqui é Gustavo Lima, tá? Se é possível saber quem é, eu não violei a vedação ao anonimato. Ah, mas ele não se identificou pelo nome formal dele. Não tem problema. O que eu não quero é que a pessoa não seja possível eu conseguir identificar a pessoa. Se eu coloquei aqui Gustavo Lima, mesmo não sendo o nome formal dele, eu não consegui identificar, tá tudo certo. O que não pode é colocar lá, né, a sombra da escuridão, né, e o cara sair metendo pau nos outros aí na internet, etc., ofendendo as pessoas, violando outros direitos fundamentais, utilizando como escudo aí a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada, tá? A manifestação, o direito da manifestação do pensamento não pode ser utilizado como escudo para práticas ilegais. Beleza? Perfeito. Agora, pessoal, por favor, não confunda, tá, o direito de sigilo da fonte, tá, que é um direito conferido aí para jornalistas, né, de não ser obrigado a informar a identificação de quem lhe forneceu as informações, tá? Com anonimato. Não confunda isso. Então, olha só, o que seria o sigilo da fonte, né? Sigilo da fonte. Esse aqui é um direito conferido, tá? Para determinados profissionais, especificamente aqui jornalistas, né? Onde esse profissional aqui da imprensa, ele não é obrigado, ele não pode ser coagido a informar a fonte. Como assim a fonte? A pessoa que passou para ele aquela informação. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá, vou criar uma situação, tá? Todo mundo conhece aqui um jornalista, né, chamado Léo Dias. O Léo Dias vive, né, de fofoca, verdade é essa. E, senhores, como é que o Léo Dias sabe se a Virgínia separou do Zé Felipe por causa da Ana Castela, e aí vai que a Ana Castela brigou com Virgínia? Como é que ele sabe, às vezes, ele tem informações que até mesmo são bem pessoais, né? Como ele tem acesso a isso? Ele tá na casa dessas pessoas? Não. Alguém muito próximo acaba passando a informação para ele levanta se aquilo ali tem uma veracidade e ele vai lá e informa. Cuidado, eu posso obrigar o Léo Dias a me informar a fonte? Léo Dias, você vai ter que falar quem foi que te passou essa informação. Não, eu não posso fazer isso porque ele tem o direito do sigilo da fonte. Ué, professor, mas isso é anonimato. Não, por quê? Porque o Léo Dias, a partir do momento que ele veicula nas redes sociais, na mídia, aquela informação, tá, que foi passada pela fonte, ele está se submetendo, tá, a responsabilização de qualquer coisa em face daquela informação. Então é como se ele estivesse falando o seguinte, ó, eu não sou obrigado a falar quem me contou, mas como eu publiquei, qualquer responsabilidade irá recair sobre minha pessoa, tá ok? E ele tem esse direito, ele tem o direito do sigilo da fonte, ninguém pode obrigar ele a falar, a identificar quem passou a informação para ele, tá ok? Isso aqui não se confunde com anonimato, porque olha só, anonimato. O anonimato é quando eu não consigo identificar ninguém. Vem cá, se o Léo Dias está publicando, tá? Eu tenho alguém para responsabilizar. Quem? O Léo Dias. A fonte, né, que passou a informação para ele, eu não posso obrigar ele a declarar. Mas eu posso responsabilizar ele. Então eu não estou diante do anonimato. Ele está colocando a cara a tapa e falando, olha, Virgínia separou do Zé Felipe por isso, isso e isso, certo? A partir dali, qualquer irregularidade, qualquer ato que venha ferir a honra, a imagem, ou causar um dano moral, por exemplo, às pessoas envolvidas, eu responsabilizo o Léo Dias. Então eu não tenho anonimato aqui. Todos entenderam? Beleza? Não confunda uma coisa com a outra. Cuidado, que isso aqui é bem interessante. Olha o próximo julgado aqui, ó. Segundo o STF, é constitucional, não viola a Constituição, tá tudo certinho. Lei estadual que proibiu a utilização de máscaras durante manifestações, com base na proibição do anonimato no exercício do direito de manifestação do pensamento. Senhores, se eu não me engano, essa lei estadual era uma lei do estado de São Paulo, tá? O que aconteceu? Nós tivemos os Black Blocs, né? Nós tivemos aí diversas manifestações, né, sendo realizadas no Brasil. Até aí tudo bem, você é livre para manifestar, né, o seu pensamento. Nós tivemos diversas manifestações, só que os indivíduos estavam fazendo o quê? Utilizando máscaras, né, tampando o seu rosto com roupas ali longas, etc., para não serem identificados, e pessoas estavam se aproveitando, né, dessas máscaras que impossibilitariam a identificação para praticarem atos ilícitos. Então foi criado ali, né, no estado de São Paulo,
uma lei estadual que proibia a utilização de máscaras em manifestações. Cuidado, a lei estadual não estava proibindo as manifestações, estava proibindo o quê? A utilização de máscaras que impossibilitava a identificação das pessoas nessas manifestações. Porque com isso eu estaria diante de uma manifestação de pensamento com anonimato. E a Constituição deixa claro que é livre a manifestação do pensamento, mas não de forma anônima. Tá? Vedado o anonimato, beleza? Quer falar? Fala na cara, beleza? Perfeito. Agora, senhores, cuidado, tá? Olha só, a vedação do anonimato, essa daqui talvez seja a que mais cai em prova, tá? A proibição do anonimato, ela não torna impossível e ilegal a famosa denúncia anônima, tá? Também chamada pela doutrina de denúncia apócrifa. Por quê? Atenção. Ué, pessoal, mas essa denúncia anônima, eu não estou diante de um anonimato? Sim, eu estou diante de um anonimato, mas deixa eu te explicar como é que isso aqui funciona, tá? É perfeitamente possível a delação anônima, tá? Que é quando alguém, de forma anônima, sem se identificar, passa alguma informação para autoridades públicas, por exemplo, a Polícia Civil, informando a prática de um crime, tá? Isso aqui é a famosa denúncia anônima, né? Ou então denúncia apócrifa, né? Olha só. É perfeitamente possível que isso ocorra, mas não poderá, só para você entender, ser instaurado um inquérito policial baseado exclusivamente nessa denúncia anônima, tá? O que deve ser feito? A autoridade policial, o delegado de polícia, né, que teve ciência dessa informação que veio através de uma denúncia anônima, antes de instaurar o inquérito, o delegado, ele é obrigado, tá, a verificar a procedência dessa informação, que a gente chama de VPI. Verificação de procedência de informação. Então vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagina o seguinte, eu sou delegado de polícia e nós recebemos uma denúncia apócrifa, uma denúncia anônima, dizendo que na casa X, quadra X, portão tal cor, tá? Reside 2 indivíduos que estão praticando tráfico de drogas. Opa, já vou instaurar um inquérito policial? Jamais. Não posso, tá? Eu não posso, com base somente nessa denúncia anônima, onde eu não consigo identificar a pessoa, né, já instaurar um inquérito. Por quê? Porque essa pessoa pode estar agindo de má fé. Essa pessoa pode estar agindo ali porque tem raiva do vizinho e etc, está inventando uma situação. Então o que eu faço em autoridade policial? Chamo ali uns agentes de polícia, né, e falo, ó, seguinte, chegou essa denúncia aqui, vamos verificar se tem procedência essa informação. Para o carro lá da polícia, disfarçado, fica ali na esquina, para ali no barzinho, toma uma cerveja ali e fica de olho. Vê se tem alguma movimentação estranha. Os policiais vão lá, para o veículo, por exemplo, da polícia descaracterizado, fica ali na esquina, ali no barzinho, sentado, tomando refrigerante, uma cerveja, olhando, verificando a movimentação. E aí eles constataram, por exemplo, que dentro de um período de 1 hora, pararam 12 veículos nessa casa. Os veículos param na porta da casa, né? O indivíduo que está dirigindo o veículo ele não desce, ele só dá uma buzinadinha, o cara sai, olha para um lado, olha para o outro, coloca a cabeça para dentro do veículo e supostamente entrega alguma coisa. Logo depois o carro sai. Isso foi feito dentro do período de 1 hora, 12 vezes por 12 veículos diferentes. Opa, isso aqui tá estranho? Tá. Isso aqui tem cara de quê? Tráfico de drogas. Então parece que aquela informação que veio de denúncia anônima tem fundamento. Então, você notou que eu não tinha instaurado inquérito? Eu verifiquei a procedência da informação e tudo leva a crer que realmente trata-se de um local onde é realizado a prática do tráfico de drogas? Agora sim, agora com base nisso, após verificada a procedência das informações, a autoridade policial pode instaurar um inquérito policial e começar uma investigação mais cautelosa com mais detalhes, tá ok? Agora note aqui, a denúncia anônima, tá? Ela é um instrumento que faz com que a comunidade, a sociedade, tenha a possibilidade de ajudar as autoridades públicas a identificar criminosos, a identificar a prática de crimes, tá? Se o indivíduo ele tivesse que meter a cara lá e aparecer e falar ali para o delegado, né, pessoalmente, se identificando sobre aquela situação, provavelmente ele não teria coragem de fazer isso. Porque imagina, chega lá na frente depois eu descubro que policiais daquela delegacia estavam envolvidos com esse tráfico de drogas, com essa associação, com essa organização criminosa voltada para o tráfico. Esse sujeito estaria correndo risco, não é isso? Então, senhores, é possível sim a denúncia anônima,
tá? Mas, nesse caso, primeiro eu verifico as informações para só depois eu instaurar o inquérito, tá ok? E da mesma forma, o juiz ele também não pode, né, condenar alguém com base exclusivamente em denúncia anônima. Não, tudo isso tem que ser ratificado com a investigação que vai ser realizada posteriormente. Então, tá, é possível a denúncia anônima, mesmo a Constituição proibindo o anonimato em relação à manifestação, né, do pensamento. Até porque, quando eu estou realizando a denúncia anônima, eu não estou manifestando um pensamento, tá? Eu estou, na verdade, relatando a prática de um crime ou relatando a suspeita, né, da realização de crimes em determinado local, tá ok? Beleza? Tranquilo? Perfeito. Agora, olha que interessante. Por outro lado, segundo o STJ, poderá ser instaurado sindicância e, porventura, processo administrativo disciplinar, o PAD, tá? Em decorrência de delação anônima com base no poder-dever de autotutela aplicável à administração pública. Deixa eu te explicar isso aqui com detalhes, olha só. Senhores, tudo que envolve a administração pública é mais rigoroso, tá? Tanto é que, por exemplo, no direito penal, a legalidade, né? O princípio da legalidade fala ali pra você que o que não for proibido é permitido. O que não for definido como crime na lei, não configura crime, você pode realizar. Então, posso quebrar o meu computador? Pode, você não pode quebrar o computador do colega. A lei não prevê nada que venha a taxar como crime você quebrar um objeto seu. É seu, quebra se você quiser. Tá? Você não pode quebrar o computador do coleguinha, né, sem autorização dele. Isso aí é crime de dano. Então, no direito penal, por exemplo, a legalidade ela é mais, né, ela gera mais a sensação de liberdade. No direito administrativo, a legalidade é completamente diferente. No direito administrativo, o administrador público ele só pode realizar os atos que a lei autorize. Então, olha como é diferente aqui, e é isso que eu quero que você tome muito cuidado. Olha só, quando eu falo de administração pública, se eu tiver aqui, por exemplo, né, vamos colocar o termo até errado, mas se eu tiver aqui uma denúncia, né, anônima, né, relacionada ao quê? Relacionado à prática por agente público, né, na condição de administração pública, de ilícitos, né, é perfeitamente possível, segundo o STJ, que a administração pública ela venha a instaurar uma sindicância, e a sindicância nada mais é, senhores, do que o procedimento, né, utilizado para investigar, tá, uma infração administrativa, não é crime, tá? Uma infração administrativa. Então, por exemplo, alguém liga lá e informa, olha, o servidor fulano de tal, ele tá dormindo, né, dentro do carro oficial no horário de expediente. Tá? Ele pega o carro oficial lá, um fiscal de postura, por exemplo, ele pega o carro, ao invés de estar realizando as atividades dele, ele encosta embaixo de uma árvore escondidinho ali no local mais ermo e dorme durante o serviço todo, né? E aí essa pessoa vai lá e informa isso à administração de forma anônima. O que acontece? Se fosse na área penal, eu teria que primeiro verificar a procedência das informações para depois instaurar o inquérito policial, né? Que é, né, o procedimento administrativo ali que visa investigar. Aqui na administração pública eu não utilizo o inquérito policial, o nome é sindicância, tá? Mas faz a mesma coisa, vai tentar identificar autoria e materialidade. Beleza. Aqui na administração pública, segundo a STJ, eu posso já de cara, tá? Instaurar a sindicância. E tendo fundamento, aí eu já instauro o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, tá? Que é o processo utilizado para penalizar o agente público diante de uma infração administrativa. Agora, por que aqui eu posso fazer isso? Cuidado. A administração pública, a ela é aplicado um princípio, um dever, na verdade, um poder-dever chamado de autotutela. E o que é isso? Apesar do tema ser direito administrativo, a gente tem que aprender. Auto é ela mesmo. Tutela. Significa que a própria administração pública tem o poder-dever de rever os seus próprios atos, tá? Então, por exemplo, quando aquele fiscal de postura sai para trabalhar e ele comete ilegalidades, irregularidades, violando aí as regras administrativas ou até mesmo a legislação como um todo, quando esse agente público, né, agindo no nome da administração pública, comete ilegalidades, é dever, né, da própria administração pública analisar, verificar os atos dele
E, se constatado ilegalidade, a própria administração pública ela tem o dever de anular esses atos. E quando o ato ele não é ilegal, mas ele é inoportuno, ele é inconveniente, né? Não caberia aquele ato naquele momento, foi um ato burro, vamos colocar assim, né? Não violou a lei, mas é inoportuno e inconveniente. Pode a própria administração pública, através dos superiores, né, revogar esse ato. Então, se o ato foi ilegal, ela anula. Se ele for inconveniente ou inoportuno, né, analisando ali o mérito, a administração pública vai revogar. Anular ilegal, revogar o inoportuno e inconveniente, tá? Quando a administração pública ela pode rever os seus próprios atos, então eu sou chefe do Joãozinho. Joãozinho fiscal praticou um ato. Vamos lá. Violando a lei. A lei diz que fiscal de vigilância sanitária, se verificar produto estragado no supermercado, multa de 10 a 100 salários mínimos. Só que o fiscal fez o quê? O Joãozinho praticou uma multa, aplicou uma multa de 200 salários mínimos. Opa, a lei falou de 10 a 100, não falou de 200. Esse ato do agente público, agindo como administração pública, violou a lei. Eu, como chefe dele, se verificar isso, eu posso o quê? Eu posso anular essa multa, não é isso? E aplicar a multa, né, dentro do padrão correto, tá? Então você notou que eu, como chefe, também estava agindo como administração pública? Administração pública, estou revendo o ato praticado pela própria administração pública através de um subalterno, certo? O nome disso é autotutela. Capacidade que a administração pública tem de rever os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando aqueles que são inoportunos e inconvenientes. E aí, senhores, atenção, tá? Aqui, tá? Para você não errar, eu tenho uma súmula do STJ falando disso. Ó, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD, processo administrativo disciplinar, com base em denúncia anônima, tá? Em face do poder, em decorrência do poder da autotutela que é conferido à administração pública, tá? E eu posso ter, então, a denúncia anônima tanto na esfera penal como também na esfera administrativa. E isso não viola, tá, o texto constitucional, segundo o STF e o STJ, não viola, tá, o texto constitucional com a vedação do anonimato, beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, senhores. Com isso eu fecho esse bloco. No bloco seguinte nós vamos trabalhar o quê? Direito de resposta. Também cai bastante em prova, tá? Fica com Deus, aguardo você no próximo bloco. Lembrando que dúvidas só colocar no comentário, não deixa de curtir, não deixa de colocar o seu nomezinho aqui pra gente tá controlando aí a frequência dos alunos. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo encontro.